1996. A chegada do Talibã trouxe algo pior que a guerra, porque o medo mudou de forma. Parecia apenas uma troca de poder, mas, para as mulheres, foi o decreto do fim da existência pública. As ruas de Cabul esvaziaram. Na filmagem, nota-se dezenas de mulheres cobertas por burcas azuis, nenhuma pele à mostra, nenhum som de vozes femininas. À primeira vista, uma imposição de ordem religiosa, mas, na prática, um sistema de terror calculado. As novas regras eram implacáveis. Não havia avisos, apenas sentenças. E as punições não ocorriam em porões secretos. Tudo era feito à luz do dia. Os estádios de futebol pararam os jogos. O gramado virou palco de execuções sumárias. A câmera registra milhares de homens nas arquibancadas assistindo em silêncio absoluto. Ouve-se o estalo do chicote e o impacto das pedras, mas isso era apenas o começo. Essa violência pública tinha um objetivo claro: marcar uma geração inteira de mulheres afegãs. O trauma não desapareceu com o tempo, ele permanece vivo na memória do país. 1975. Cabul parecia uma capital europeia. Por que as fotos dessa época mostram mulheres de saias curtas e cabelos soltos? Hoje parece ficção. Mas, naquela década, o Afeganistão vivia um breve momento de luz antes da escuridão total. Nas cidades de Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif, as mulheres tinham opções. Elas não eram sombras nas ruas, elas circulavam sem medo. A Universidade de Cabul registrava milhares de alunas matriculadas. Elas dominavam os cursos de medicina, literatura e direito. Os hospitais dependiam dessas médicas e enfermeiras. Muitos pacientes exigiam ser tratados por mãos femininas. À primeira vista, um país em modernização. Mas, na prática, ilhas de liberdade cercadas por tradições rígidas. Nos grandes escritórios e bancos, a presença feminina era rotina. Elas lidavam com a papelada, atendiam clientes e gerenciavam contas. Na filmagem, nota-se, garotas caminham para a escola com mochilas e livros contra o peito. Algumas usam véu. Outras deixam o cabelo ao vento, ninguém as impedia. O som da cidade era vivo. O rádio afegão tocava música pop. Os cinemas projetavam filmes internacionais. As livrarias vendiam romances de escritores de toda a região. Famílias inteiras passavam os fins de semana em jardins públicos e lagos. Havia risos, havia planos. As mulheres sentiam que tinham espaço para crescer. Mas essa calma tinha prazo de validade. 1979. A União Soviética invadiu o país. A guerra não bateu a porta, ela derrubou as paredes. O combate destruiu estradas, casas e bairros inteiros. Cidades pacíficas viraram alvos de artilharia pesada. Foguetes caíam em áreas residenciais. O cheiro de pólvora substituiu o ar fresco dos jardins. Muitas famílias não apenas fugiram, elas abandonaram tudo o que tinham construído em horas, escaparam desesperadas para o Paquistão ou Irã. 1 milhão de afegãos morreram. 10 anos de conflito sangrento quebraram a espinha dorsal do país. Quando os soviéticos saíram em 89, a esperança durou pouco. Milícias locais preencheram o vácuo. Cada grupo tinha seu líder, suas armas e seu desejo de controle. Alguns ajudavam, outros eram brutais. Então, a situação piorou drasticamente. Entre 92 e 94, Cabul tornou-se o lugar mais perigoso da Terra. A câmera registra edifícios transformados em carcaças de concreto perfurado. Foguetes atingiam mercados, ônibus e casas quase diariamente. Ninguém estava seguro. As famílias viviam com o som constante das explosões. A liberdade das mulheres encolheu até quase desaparecer. O país estava exausto. O povo queria paz, queria ordem, queria alguém capaz de parar a carnificina. Nesse caos, um novo grupo se levantou. Eles prometeram limpar a corrupção, prometeram parar os senhores da guerra. Eles se chamavam Talibã. Surgiram primeiro em 94, perto de Kandahar. O líder era Mullah Mohammed Omar, um ex-combatente que havia perdido um olho na guerra contra os soviéticos. No quadro, fileiras de homens jovens com olhares duros. Eram recrutas que cresceram em campos de refugiados. Sua educação limitava-se a escolas religiosas e textos sagrados. Eles eram disciplinados, eram estritos. Eles estavam determinados a impor sua própria versão da lei ao Afeganistão. 1994. O sul do Afeganistão implorava por ordem. Por que os moradores aceitaram uma milícia armada? Parecia arriscado. Mas o ódio pelos sequestros falou mais alto. As pessoas estavam exaustas, o roubo era rotina. Milícias locais bloqueavam estradas e exigiam propinas apenas para deixar os carros passarem.
Quando o Talibã capturou e puniu publicamente um grupo de criminosos locais, a reação foi imediata. Os aldeões não viram violência, viram uma solução prática. Na filmagem, nota-se: homens armados marcham sob aplausos discretos da população. O apoio se espalhou rápido. Em menos de um ano, a província de Kandahar estava sob controle total. No início de 1995, o movimento virou para o norte. Ghazni, Zabul e partes de Helmand caíram uma após a outra. Mas a conquista territorial era apenas o primeiro passo. A resistência foi mínima. Os antigos senhores da guerra estavam fracos ou eram detestados pelo povo. O avanço militar trouxe uma mudança institucional imediata. Os combatentes fechavam os tribunais locais, juízes seculares saíam, juízes do Talibã entravam. À primeira vista, uma troca administrativa, mas na prática, o fim da liberdade civil. Meados de 1996, o sul e o oeste estavam dominados. Então veio o golpe final em setembro. A batalha por Cabul durou apenas 2 dias. O governo fugiu. O Emirado Islâmico do Afeganistão foi anunciado no rádio. A câmera registra. Tanques entram nas avenidas principais da capital. A vida mudou no mesmo instante. Mulheres receberam a ordem direta: proibido trabalhar em escritórios, proibido atuar em hospitais. As escolas femininas fecharam as portas nas primeiras semanas. Não havia espaço para negociação. As regras de vestimenta tornaram-se rígidas. Sair de casa sem um parente masculino tornou-se um risco de vida. A música parou. Fitas cassete foram queimadas nas calçadas. O entretenimento desapareceu durante a noite. No quadro, pilhas de televisores destruídos nas ruas. No início, eram apenas avisos verbais. Alguns acreditavam que o regime suavizaria com o tempo. Erraram. A organização aumentou. A fiscalização saiu das sombras para a luz do dia. Qualquer infração, por menor que fosse, gerava punição física imediata. O medo tornou-se a única lei vigente. 30 mil lugares. Essa era a capacidade do público para assistir ao horror. Por que o Talibã escolheu estádios de futebol? Parecia apenas uma questão de logística, mas o objetivo real era transformar a punição em um espetáculo obrigatório. O estádio Ghazi, antes palco de partidas vibrantes e gritos de torcida, tornou-se o primeiro centro oficial de execuções. A grama verde deu lugar ao sangue. À primeira vista, uma arena esportiva comum, mas na prática, um tribunal a céu aberto para execuções medievais. Mais tarde, o maior estádio de esportes de Cabul também foi requisitado. O regime precisava de espaço. Eles queriam que milhares de pessoas vissem exatamente o que acontecia com quem desafiasse as regras. Mulheres eram trazidas para o centro do campo. As acusações variavam, mas o rigor era constante. Uma mulher foi arrastada até lá apenas por caminhar na rua. O crime dela foi estar sem um guardião masculino ao lado. Outra foi punida por um motivo sonoro. Segundo o Talibã, o salto de seus sapatos fazia barulho demais no asfalto. Isso foi considerado uma provocação. Mas a lista de infrações era interminável. Uma professora tentou retornar à sua sala de aula. Ela esperava apenas continuar seu trabalho. Terminou ajoelhada na grama do estádio, cercada por homens armados. Cada caso tinha um detalhe diferente, mas a mensagem final era idêntica. Sob o novo sistema, as mulheres não tinham direito de movimento, não podiam trabalhar. A independência feminina foi criminalizada. Na filmagem, nota-se: os combatentes seguram firmemente os instrumentos de punição. Eles não usavam apenas as mãos, carregavam varas de madeira, cabos elétricos grossos, chicotes de couro trançado. A sentença ditava a duração do sofrimento. O número de chibatadas dependia da acusação específica. Às vezes, eram 10 golpes. Em casos mais graves, passava de 30. Ouve-se o som seco do material batendo contra as costas cobertas pelas burcas. A população de Cabul estava em choque. Nunca tinham visto uma violência tão explícita ser exibida como política pública. A reação foi instantânea. Mulheres que antes caminhavam para seus escritórios com confiança sumiram das calçadas. Ficaram trancadas em casa por dias seguidos. O medo venceu a rotina. Famílias inteiras mudaram seus hábitos. Pais proibiam as filhas de sair até para necessidades básicas. O risco de um sapato barulhento era grande demais. O impacto atingiu a infraestrutura da cidade. Hospitais entraram em colapso. Médicas e enfermeiras experientes foram removidas de seus postos da noite para o dia. Enfermarias ficaram vazias. Essas primeiras sessões nos estádios serviram como um teste.
O Talibã percebeu que o pânico coletivo controlava a cidade com facilidade. A câmera registra: as arquibancadas estão cheias, mas ninguém se move. Essa constatação deu confiança aos líderes do regime. Eles decidiram pressionar ainda mais. Criaram um sistema de repressão que apenas cresceria em severidade nos anos seguintes. O medo havia se institucionalizado. 1997. O mapa do Afeganistão mudava de cor rapidamente. Como o Talibã conquistou tanto território em tão pouco tempo? Eles não apenas venciam batalhas, eles impunham uma ordem absoluta e sufocante. Seus combatentes avançavam como uma maré imparável. Herat, Farah, Nimruz, Uruzgan e Helmand. Uma a uma, as cidades caíam sob sua autoridade. Assim que a poeira dos comboios baixava, novos comandantes assumiam o controle total. Cada líder local aplicava a lei à sua maneira. À primeira vista, uma tentativa de ordem religiosa, mas na prática, um regime de terror personalizado. As punições mudavam de cidade para cidade, mas o medo era universal. Herat tornou-se o epicentro da crueldade contra as mulheres. O Mullah Abdul Manan Niazi supervisionava a região com mão de ferro. Ele implementou as restrições mais severas já vistas. Os hospitais da cidade já operavam no limite, destruídos por anos de conflito. As enfermeiras tentavam trabalhar em meio aos escombros, mas a dedicação não as protegia. Se fossem pegas atendendo pacientes sem permissão explícita, eram espancadas ali mesmo. Ouve-se o som de gritos nos corredores, mas ninguém interferia. Mas isso era apenas o começo do pesadelo. Em Cabul, a perseguição virou rotina burocrática. A cada semana, novas acusações surgiam nas ruas. Mulheres eram paradas por usarem meias consideradas muito finas. Outras, apenas por caminharem com passos considerados muito firmes ou ousados. A câmera registra figuras cobertas da cabeça aos pés, paralisadas diante de guardas armados tremendo. As punições físicas eram severas. Muitas vítimas buscavam socorro sob o manto da noite, escondidas. Médicos tratavam hematomas profundos, cortes abertos e ossos quebrados em segredo. Eles sabiam o risco. Ajudar uma mulher ferida sem autorização poderia custar a própria liberdade. O controle dependia de uma força específica. O Talibã criou o Departamento para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Seus oficiais patrulhavam os mercados o dia todo. Na filmagem, nota-se: homens com varas de madeira debaixo do braço. Eles ficavam nas esquinas, prontos para interrogar qualquer mulher que passasse. O pânico invadiu o interior das casas. As janelas deixaram de ser fonte de luz e viraram pontos de perigo extremo. As famílias pregavam cortinas pesadas e escuras nos vidros para bloquear a visão externa. As filhas permaneciam trancadas nos quartos, longe da luz do sol. A vida normal foi extinta. 1998. Foi nesse ano que a normalidade deixou de existir. Por que a queda de Mazar-e-Sharif foi tão decisiva? Era um centro vital no norte, com centenas de milhares de habitantes. Mas a resistência não suportou a pressão. A batalha pela cidade se estendeu por dias. O som de artilharia pesada era constante. Quando o Talibã finalmente assumiu o controle em agosto, o cenário era de terra arrasada. Civis morreram no fogo cruzado. O pânico instalou-se imediatamente. Não houve período de transição. Mulheres que lecionavam na Universidade de Balkh foram demitidas. Advogadas perderam suas licenças. Funcionárias públicas foram expulsas de seus escritórios na mesma semana. Escolas femininas fecharam as portas da noite para o dia. Milhares de estudantes ficaram sem rumo. O Talibã não parou por aí. Eles iniciaram buscas domiciliares sistemáticas em Mazar-e-Sharif. Durante essas batidas, a tolerância era zero. Mulheres encontradas a poucos passos de suas próprias portas, sem a companhia de um homem, eram punidas. Praças públicas como Shaharz mudaram de função. A área ao redor da famosa Mesquita Azul transformou-se em um palco de execuções. Quem ia ao mercado comprar comida voltava para casa em choque. O som das chicotadas ecoava abertamente entre as barracas, mas isso era apenas o começo do terror sistemático. Em Cabul, a escala da violência aumentou. O estádio da cidade lotava, mas não para eventos esportivos. Milhares de pessoas se aglomeravam nas arquibancadas. A presença não era opcional, era uma intimação. Um caso específico marcou aquele período. Na filmagem de arquivo, nota-se: uma mulher de 20 anos é levada ao centro do gramado. A acusação era adultério. A punição aplicada foi tão brutal que causou reações visíveis na plateia. Até mesmo apoiadores do regime admitiram em privado o desconforto com a cena. Mas o sistema permaneceu imóvel.
À primeira vista, uma aplicação da lei religiosa, mas na prática, uma ferramenta de controle pelo pânico. Em Herat, as acusações mudaram de foco. Mulheres foram açoitadas por costurarem roupas que o Talibã considerava inaceitáveis. Outras foram pegas estudando em porões clandestinos, tentando manter a educação viva em segredo. As punições para essas infrações eram duras e sempre públicas. 1999. O Talibã controlava quase todo o território, exceto pequenos bolsões de resistência no norte. Com o domínio consolidado, o regime apertou o cerco. Não havia mais avisos verbais ou pressão comunitária. A aplicação da regra tornou-se imediata e física. As mulheres sentiram o peso dessa mudança mais do que qualquer outro grupo. Jalalabad tornou-se um laboratório desse rigor. Comandantes locais exigiam um padrão de cobertura corporal específico. A câmera registra oficiais inspecionando mulheres nas ruas movimentadas. Se qualquer parte da roupa estivesse fora do padrão, a punição acontecia ali mesmo, no asfalto. O Departamento para a Promoção da Virtude tornou-se agressivo. Seus oficiais não esperavam mais nos postos de controle. Eles invadiam casas sem aviso prévio. Reviravam cômodos em busca de itens proibidos. Mulheres que haviam trabalhado como professoras ou policiais tornaram-se alvos prioritários. Eram vigiadas constantemente por oficiais locais. Para o Talibã, elas representavam o passado que precisava ser apagado. A vigilância tornou-se total. 2000. O ano em que a vida no Afeganistão entrou em colapso. Uma seca severa se espalhou pelo país e destruiu fazendas nas províncias de Badghis, Ghor e Faryab. Mais de 3 milhões de pessoas lutavam para encontrar comida. Famílias que antes viviam de pequenas colheitas encaravam campos vazios e terra rachada. Por que a crise foi pior para as mulheres? Elas já haviam sido expulsas da vida pública. Sem renda e sem liberdade de movimento, a sobrevivência virou um jogo perigoso. Tarefas simples se tornaram riscos mortais. Em muitas casas, mulheres tentavam assumir pequenos trabalhos apenas para não morrer de fome. Algumas saíam silenciosamente ao amanhecer. Precisavam comprar pão ou buscar água em poços públicos. Outras tentavam vender roupas feitas à mão para os vizinhos, mas as patrulhas do Talibã estavam em toda parte. Os oficiais endureceram a repressão durante a seca, acreditavam que qualquer movimento fora de casa devia ser controlado. Mulheres pegas na rua sem permissão eram punidas no ato. Não importava se estavam apenas tentando alimentar seus filhos. No vídeo de arquivo percebe-se, as ruas estão vigiadas por homens armados com bastões. Em Kandahar, várias mulheres foram punidas após tentarem trabalhar como costureiras dentro de suas próprias casas. Os comandantes locais insistiam na regra. Qualquer forma de trabalho contava como desobediência. À primeira vista, uma sala de aula improvisada, mas na prática, um alvo militar. Em Herat, um pequeno grupo se reuniu secretamente para aulas de alfabetização. Esperavam aprender o suficiente para ajudar suas famílias durante a crise, mas os oficiais descobriram o plano. As mulheres foram punidas publicamente para avisar todo o bairro, mas isso era apenas o começo. Em Cabul, uma ex-médica tentou tratar uma criança doente em sua casa. A família não tinha dinheiro para viajar. A polícia religiosa descobriu a visita e a puniu. O crime dela foi praticar medicina sem permissão oficial. Dentro do Talibã, as divergências começaram a crescer. Alguns líderes acreditavam que a seca era um sinal. Achavam que o povo precisava de disciplina mais rígida. Comandantes da linha dura pressionavam por controle total. Outros temiam o resultado. Sabiam que punições severas em tempos de fome voltariam comunidades inteiras contra eles. Mas os radicais geralmente venciam. A câmera registra corredores de ministérios cheios, mas decisões tomadas por poucos. Enquanto as brigas internas continuavam, as punições só aumentavam. Mais mulheres enfrentavam espancamentos públicos, mais famílias tentavam escapar para o Paquistão ou Irã. As aldeias esvaziaram enquanto as pessoas buscavam comida e segurança. Setembro de 2001. O mundo mudou em uma única noite. Os ataques nos Estados Unidos não foram apenas um choque político, foram o estopim de uma caçada global. A pressão internacional caiu como uma bigorna diretamente sobre o Talibã. Por que o regime desmoronou tão rápido? Parecia uma fortaleza inexpugnável, mas, sob as bombas, a estrutura cedeu em semanas. Em meados de outubro, as cidades começaram a cair uma a uma. Mazar-e-Sharif foi a primeira a sucumbir no início de novembro. Cabul caiu no dia 13. Kandahar
O berço espiritual do movimento rendeu-se em dezembro. O sistema que eles levaram 5 anos brutais para construir colapsou em dias. O caos tomou as ruas durante esses meses finais. Combatentes do Talibã não apenas fugiam, eles queimavam arquivos, destruíam discos rígidos, o cheiro de papel queimado dominava os escritórios do governo. Muitos castigos executados nesse período de anarquia nunca entraram nos registros oficiais, mas os sobreviventes lembram do padrão. Na filmagem de arquivo, vê-se a correria. Caminhonetes carregadas partindo em alta velocidade enquanto oficiais tentavam manter a ordem pela força. Em Cabul, os líderes correram contra o tempo. Queriam realizar uma última rodada de punições públicas antes que a cidade escapasse de suas mãos. Mulheres que tentavam fugir dos combates eram paradas nas barreiras. Eram acusadas de violar regras morais. Algumas foram espancadas em praças onde multidões se reuniam, paralisadas, sem saber o que aconteceria a seguir. Mas tudo mudou no exato momento em que o Talibã caiu. À primeira vista, o fim de uma guerra, mas na prática, o início de um renascimento social. Pela primeira vez em anos, mulheres saíram às ruas sem permissão masculina. Meninas voltaram para salas de aula que ficaram trancadas por meia década. O som de giz no quadro negro voltou a ser ouvido. Escritórios do governo reabriram e contrataram mulheres novamente. Em 2002, elas já ocupavam hospitais, universidades, escritórios de advocacia e até cargos na administração pública. De 2002 a 2020, o Afeganistão viveu uma esquizofrenia geográfica. Cabul, Herat, Mazar e Sharif. Nessas cidades a vida avançava, prédios subiam e o comércio pulsava. Parecia que o país finalmente se reconstruía. Mas longe das capitais, a história era diferente. Distritos rurais enfrentavam combates constantes. O Talibã não havia desaparecido. Eles recuaram para as sombras e lentamente retornaram aos antigos redutos, especialmente após 2005. Eles construíram tribunais paralelos em lugares como Helmand, Uruzgan, Kunduz, Ghazni e Paktika. Nessas zonas, a lei estatal não chegava. Esses tribunais não oficiais julgavam pessoas com regras estritas, idênticas ao sistema brutal dos anos 90. E como antes, as mulheres foram as primeiras a sangrar. Relatórios de campo mostram juízes do Talibã sentados em círculo no chão, ditando sentenças sem direito à defesa. Em 2010, na província de Kunduz, uma mulher foi punida. O crime? Falar com um homem que não era seu parente. Em 2012, na província de Parvan, membros do Talibã executaram uma sentença baseada apenas em uma acusação sobre casamento. Não houve inquérito. Em 2015, em Badakhshan, o cenário se repetiu. Uma mulher tentou escapar de um casamento abusivo, foi capturada por combatentes locais e punida imediatamente. Esses incidentes provavam um fato duro. O velho sistema ainda estava vivo. O mundo acreditava que o capítulo mais sombrio havia terminado. Mas para muitas mulheres afegãs, a sensação era outra. Parecia que o passado estava voltando lentamente. 15 de agosto de 2021. O pesadelo se tornou real. Naquele dia, combatentes do Talibã cruzaram os portões de Cabul. O governo não apenas cedeu, ele colapsou em questão de horas. Por que a queda foi tão rápida? O exército tinha armas e treinamento. Mas sem liderança, a estrutura desmoronou como areia. O presidente Ashraf Ghani não organizou a resistência. Ele juntou seus pertences, foi para o aeroporto e deixou o país no mesmo dia. Para trás, deixou milhões de pessoas sem direção. As ruas encheram-se imediatamente. Famílias inteiras corriam em direção à pista de decolagem. O objetivo era único: escapar antes que o velho sistema retornasse. Mas isso era apenas o começo. As mudanças começaram em dias. O Talibã emitiu a primeira ordem. Mulheres, fiquem em casa até segunda ordem. Escolas de ensino médio para garotas fecharam as portas apenas um mês após a tomada de poder. Funcionárias de canais de TV, ministérios, bancos e universidades receberam o aviso final. Parem de trabalhar. Aguardem instruções que nunca chegariam. O progresso de 20 anos desapareceu quase instantaneamente. À primeira vista, uma liderança que prometia moderação ao mundo, mas na prática, a reimplantação sistemática do terror. Eles juraram que não haveria punições públicas, disseram que os anos 90 não voltariam. Mas quem viveu aquela época sabia que as palavras eram vazias.
Em poucas semanas, os sinais apareceram nas esquinas. Patrulhas começaram a interrogar mulheres nas ruas. Comandantes locais impuseram códigos de vestimenta rígidos novamente. O medo nas casas era palpável. Era o mesmo medo de décadas atrás. As punições recomeçaram de forma discreta. Dezembro de 2021, província de Ghor. Oficiais do Talibã puniram várias mulheres. A acusação oficial: crimes morais. As denúncias eram vagas. Não havia advogados nem defesa. Famílias que tentaram intervir receberam avisos claros: mantenham o silêncio. Depois ficou pior. Janeiro de 2022, província de Kandahar. Ouve-se o som das punições ecoando dentro de uma grande mesquita. Logo após as orações de sexta-feira, as portas foram fechadas. As pessoas foram ordenadas a assistir. Março de 2022, província de Takar. Uma mulher foi punida publicamente. A acusação dos comandantes: violação das regras de casamento. Cada chicotada servia de lembrete para o país. O sistema havia retornado exatamente como temiam. Nessa época, a máscara caiu definitivamente. O líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, emitiu uma ordem clara. Ele anunciou: as punições tradicionais, sob a interpretação deles da lei islâmica, seriam totalmente aplicadas. A mensagem chegou aos governadores provinciais de todo o país. A ordem era reiniciar as execuções e açoitamentos públicos sem demora. Os casos se espalharam rapidamente. Comandantes locais queriam mostrar lealdade e força bruta. Cada mês de 2022 trouxe novos incidentes. Em novembro, as punições ocorreram em várias províncias: Logar, Capisa, Parvan. Alguns condenados receberam mais de 100 chicotadas. Na filmagem, nota-se: a plateia inclui homens, mulheres e até crianças. O evento mais chocante ocorreu em 7 de dezembro, província de Farah. Não foi numa praça ou numa mesquita, foi num estádio de esportes. Uma multidão de mais de 1.000 pessoas lotou as arquibancadas. Oficiais do Talibã trouxeram vários homens e mulheres para o centro do gramado. Ali, executaram as punições por diversas acusações. O evento durou horas. Tinha sido anunciado com antecedência para garantir público máximo. O espetáculo da violência estava oficialmente de volta. 2023. Essa foi a data em que o cerco se fechou definitivamente. Por que a resistência acabou? Parecia que a população havia aceitado o destino, mas o silêncio era apenas o som do medo. O recado foi compreendido por todos. Naquele ano, o Afeganistão se consolidou como o país mais restritivo do mundo para as mulheres. Não era apenas uma mudança política, era uma prisão a céu aberto. As punições públicas continuaram sem pausa. Províncias como Bamiyan, Kandahar, Nuristão e Badghis viraram palcos de execuções de sentenças. Chibatadas em praças, multidões forçadas a assistir. Mulheres que antes estudavam engenharia, jornalismo ou medicina agora estavam trancadas. Especialistas em agricultura e direito não saíam mais de casa. O futuro delas foi cancelado. Muitas trabalharam por anos para construir carreiras sólidas, perderam tudo em questão de meses. Não foi uma transição lenta, foi um colapso imediato. A esperança desaparecia com cada novo decreto lido no rádio. Mas isso era apenas o começo. O mundo assistia a tudo. Ficou claro que aquilo não era um sistema novo ou improvisado. As punições do Talibã sempre seguiram uma estrutura rígida. Na filmagem, nota-se: as patrulhas operam com coordenação militar, não como grupos isolados. Nada ali é espontâneo. Vários grupos fazem o sistema funcionar com precisão burocrática. O Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, comandantes distritais, juízes religiosos, fiscais locais que vigiam cada esquina. Quando um caso é reportado, os oficiais agem rápido. Eles levam a mulher diretamente a um juiz escolhido pelo regime. À primeira vista, um processo judicial, mas na prática, uma formalidade para a condenação. A acusada geralmente não tem advogado. Não existe defesa técnica, não há chance de explicar o seu lado da história. As decisões são tomadas em minutos. O veredito é final. As famílias frequentemente permanecem em silêncio. No vídeo, percebe-se a reação. Os parentes baixam a cabeça e evitam olhar para os guardas. Eles sabem que qualquer protesto resultaria na punição de todos os membros da casa. O medo coletivo garante a obediência. Essa estrutura mal mudou desde a década de 90 até os anos 2020. O mesmo padrão foi replicado repetidamente. As mulheres foram sempre o alvo principal. Ouve-se apenas o som das ordens sendo cumpridas. As regras moldaram cada fragmento de suas vidas.